Olá a todos e bem-vindos a mais um webinar do Google Cloud. Eu sou Renato Markovic, especialista em segurança e compliance aqui no Google Cloud, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre segurança no Google Cloud. Mais especificamente, como segurança pode ser um facilitador, um enabler de uma migração para a nuvem, ao invés de ser um blocker. Então, na nossa agenda de hoje, nós temos os seguintes itens. Primeiramente, a gente vai começar falando um pouco sobre o modelo de responsabilidade compartilhada. Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre segurança da nuvem. Logo após, a gente vai falar mais sobre segurança na nuvem. E, por último, a gente vai falar um pouco sobre compliance. Então, iniciando a nossa conversa, vamos entender um pouco melhor o que é esse modelo de responsabilidade compartilhada. No modelo tradicional, on-premises, os clientes são responsáveis, vocês, por toda a gestão ali do ambiente. Vocês têm que se preocupar com todo o hardware que está ali por baixo, vocês têm que se preocupar com segurança do ambiente, com infraestrutura, com qual ar-condicionado está instalado naquele ambiente, qual extintor, qual que é a temperatura que está naquele data center, em fazer refresh desse hardware, em throughput das máquinas, um montão de coisa. Quando a gente faz essa migração para a nuvem, parte da responsabilidade é passada para aquele provedor de nuvem. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver que a parte amarela é o que significa responsabilidade do cloud provider, no nosso caso, do Google Cloud. E a gente pode ver também que conforme a gente vai mais para a direita desse gráfico, dependendo do modelo de serviço que é contratado na nuvem, essa responsabilidade vai sendo cada vez mais passada ali para aquele provedor de nuvem. Então, no modelo de IaaS, grande parte da responsabilidade que antes era do cliente, agora vai ali para o lado da cloud provider, como, por exemplo, que eu já comentei, entender qual que é o throughput das caixas, fazer refresh desses equipamentos, infraestrutura de rede, extintor de incêndio, compliance desse data center e assim por diante. Conforme a gente vai para o lado direito, essa responsabilidade é mais passada para a cloud provider. Numa contratação de um serviço de SaaS, Software as a Service, por exemplo, grande parte, a maioria da responsabilidade fica de fato com a cloud provider, mas o cliente sim ainda tem responsabilidades, como por exemplo aqui, todo o conteúdo que é colocado aqui naquele serviço de SaaS é de responsabilidade do cliente. O cliente tem que saber o que é uma informação sensível. Acesso, políticas de acesso a esse ambiente também é responsabilidade do cliente. Aqui nesse modelo de SaaS, a gente pode imaginar, por exemplo, um Gmail, onde o cliente, de fato, tem que saber o conteúdo que está sendo colocado ali, o que está sendo trafegado, quem tem acesso às informações, ou um Google Drive, por exemplo. Então, é importante ficar claro que no modelo de responsabilidade compartilhada, parte dessa responsabilidade é do cliente, parte é do Google. A gente vai começar essa apresentação entendendo um pouco mais como o Google faz essa parte de responsabilidade dele mesmo, como nós fazemos a segurança da nossa responsabilidade. É importante entender também a estratégia de segurança do Google Cloud. Então, nós temos esses três momentos: segurança da nuvem, segurança na nuvem e segurança em qualquer lugar. Segurança da nuvem se refere a todas as medidas que o Google toma para deixar os seus data centers, a sua nuvem, segura. São todas as características que já são inerentes à plataforma. Os clientes não precisam ativar nada para deixar isso funcionando. A partir do momento que eles começam a utilizar a nuvem, isso já está ativo. Quando a gente fala de segurança na nuvem, é de fato ferramentas que o Google oferece para os clientes para que eles possam proteger a sua informação, os seus dados, ferramentas que o cliente pode ativar, configurar para estar de acordo com o modelo de responsabilidade compartilhada, para proteger a sua parte de responsabilidade. E segurança em qualquer lugar, aqui a gente se refere a ferramentas, soluções, produtos que vivem na nuvem, mas não necessariamente estão conectadas ao Google Cloud, mas os clientes também podem consumir sem necessariamente utilizar o Google Cloud diretamente. Agora, falando um pouquinho sobre segurança da nuvem, ou seja, o que o Google faz para manter os seus data centers seguros. Esse é um termo muito, muito comum no mercado de segurança. Quem está nesse mercado, com certeza já ouviu essa expressão segurança em camadas, ou segurança em profundidade. O Google utiliza uma abordagem também de segurança em camadas. Como a gente pode ver aqui nesse slide, a gente tem diversas camadas nos nossos data centers. Hardware, boot, redes, segurança, storage, camada de aplicação, utilização, operação, monitoração. Em cada uma dessas camadas, o Google
tem ferramentas específicas e toma ações específicas para manter esse ambiente seguro. E muitas dessas ferramentas e características são diferenciais já do próprio Google Cloud. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma dessas camadas, mas é importante entender algumas delas. Por exemplo, na camada de hardware, muitos clientes não sabem, na verdade a maioria não sabe, que o Google fabrica os seus próprios servidores, equipamentos de rede, switches, roteadores e assim por diante. A gente não utiliza terceiros dos nossos data centers, grande parte dos componentes que a gente utiliza. Isso é muito interessante, a gente vai ver mais para frente, porque reduz a quantidade de vulnerabilidades de terceiro que a gente não tem nenhum controle para fazer a correção. Uma camada de cima, a gente começa a falar do boot das máquinas. A gente consegue fornecer um boot seguro através de uma análise criptográfica de todos os componentes que existem naquele servidor no momento que o servidor vai fazer boot. Então, se alguém modificar alguma coisa, a máquina não é iniciada. Na camada de storage, por exemplo, a gente já tem criptografia por padrão em repouso, que também é um grande diferencial da nossa solução. Existem diversas outras capacidades, como, por exemplo, na nossa camada aqui de deployment, o Google tem a sua própria Root Certificate Authority, ou seja, a gente não conta com uma unidade certificadora terceira para fazer toda a nossa gestão de certificados na nossa plataforma. Então, existe muita coisa interessante que é nativa da solução do Google e grandes diferenciais nossos. Como eu falei, esse slide é muito interessante para vocês terem ideia um pouquinho do que o Google faz em cada uma dessas camadas e a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe sobre algum desses itens. Em relação à segurança física, como a gente já comentou, data center é do Google. Então, o Google é responsável por fazer toda a parte de segurança física. Tudo que vocês devem já imaginar em relação à segurança física, o data center do Google possui. Como, por exemplo, câmeras de segurança, identificações biométricas, detecções de metais, utilização até mesmo de lasers, video analytics, e somente um grupo muito seleto de funcionários do Google sabem onde ficam esses data centers e têm acesso a esses data centers. Então, de fato, é segurança de última geração em todos os data centers do Google. Falar dessas medidas de segurança que eu já comentei, segurança física, de fato não traz nenhuma grande inovação em relação à segurança física do ambiente. Mas o que sim traz bastante inovação é o que a gente já comentou, solução própria do Google fim a fim. Ou seja, a gente fabrica grande parte, ou se não tudo, dos nossos equipamentos que estão dentro dali do data center. Como eu já comentei, servidores, roteadores, switches, firewalls, todos esses componentes de rede fica de fato em responsabilidade de criação do próprio Google. A gente não compra servidor de algum fabricante específico. E como eu já disse, isso reduz bastante as vulnerabilidades de terceiro que poderiam existir no nosso ambiente. Reduz bastante o risco de vendor in the middle, porque de fato a gente tem um controle de tudo que está sendo colocado ali no nosso data center. Um outro grande diferencial é o que a gente chama de Titan. Titan basicamente é um chip que está em todos os nossos servidores. E esse chip é o responsável por fazer aquela análise criptográfica que eu comentei com vocês anteriormente para verificar se o processo de boot da máquina está sendo feita de maneira segura. Então, no momento que a máquina liga, a gente vai verificar se a BIOS que está sendo inicializada é a BIOS que a gente já esperava ser inicializada, se está tudo conforme foi pré-configurado, o bootloader, o kernel, o sistema operacional, tudo isso é verificado por esse chip chamado Titan. O que isso significa? Significa se alguém modificar alguma coisa ali no firmware, no sistema operacional, no kernel, na BIOS, se alguém, de alguma forma, conseguir acesso físico ao data center e plugar um novo componente nos servidores, essa máquina, esse servidor não vai ser bootado, ele não vai ser iniciado, porque a análise criptográfica não vai bater com aquela análise criptográfica que já existe, que aquele chip Titan já conhece. Essa máquina fica em loop infinito. Outro ponto importante também para mencionar é como a gente fabrica os nossos próprios servidores, eles não possuem periféricos desnecessários. Não possui placa de vídeo, qualquer outro periférico que não seria necessário para utilização daquele ambiente. Claro que isso ajuda a reduzir a superfície de ataque, ajuda a reduzir vulnerabilidades, como já comentei, de terceiro que poderiam existir naqueles componentes periféricos que não são necessários para o funcionamento do ambiente. Mais uma vantagem da solução do Google Cloud é a criptografia em repouso
por padrão. Então, todo dado armazenado no Google Cloud, ele é criptografado por padrão. Como funciona essa criptografia? Então, uma vez que eu tento salvar um dado ali nos servidores do Google, acontece todo esse processo que a gente está vendo aqui nesse slide. Então, antes do dado ser salvo, ele é quebrado em diversos pedacinhos. Cada um desses pedacinhos é criptografado com uma chave. Essa chave a gente chama de Data Encryption Key, que é a chave de criptografação de dados, ou uma DEC. Essa Data Encryption Key, ela é criptografada novamente utilizando uma outra chave, que a gente chama de Key Encryption Key, ou KEK. Ou seja, a gente tem 2 níveis de criptografia. Após isso, esses pedacinhos de dados criptografados, juntamente com a sua chave de criptografia, eles são distribuídos por diversos servidores do Google em todo o mundo. Se algum hacker, de alguma forma, conseguir acesso a alguma informação, para ele conseguir, de fato, quebrar esse duplo nível de criptografia e conseguir acesso aos outros pedaços da informação que estão espalhados pelo mundo, é algo extremamente difícil de acontecer. E, claro, que o hacker conseguir acesso ao disco rígido ali daquele data center também é algo muito difícil por toda a segurança física que a gente já comentou. E outro ponto importante é que cada pedacinho daquele dado, ele é criptografado com uma chave única. Então, não é a mesma chave que criptografa todos aqueles pedacinhos de dados, são chaves únicas. Então, de fato, a criptografia é de última geração. E a gente fornece grande flexibilidade em relação às opções que o cliente tem para controlar essa criptografia. Como eu falei, por padrão, tudo que está armazenado é criptografado e pode ser criptografado com a chave sendo gerenciada pelo próprio Google. Mas, como vocês podem ver nesse slide, o cliente mesmo pode gerenciar a chave, o cliente pode ter ambientes externos de armazenamento dessa chave e assim por diante. Então, especialmente para ambientes mais regulados, a gente oferece todas as opções diferenciadas para um cliente poder, de fato, gerenciar as chaves de criptografia. Em relação à criptografia em trânsito, claro que isso também existe na plataforma do Google Cloud. Então, todo dado que é trafegado para o Google Cloud, ele é criptografado, assim como o dado em repouso. Criptografia em trânsito não é algo super inovador. Mas o que é inovador e o que demonstra que o Google está super preocupado com segurança é que lá entre 2014 e 2015, quando foi identificada uma vulnerabilidade no OpenSSL, chamada Heartbleed, o Google decidiu criar a sua própria implementação do protocolo TLS, que ficou conhecido como Boring SSL. E basicamente, Boring SSL é uma implementação do protocolo TLS com algumas modificações em relação ao OpenSSL, com algumas coisas que o Google acabou tirando para melhorar a segurança dessa implementação do TLS, e toda a comunicação hoje em dia é feita baseada no Boring SSL. Então, um ponto muito importante que mostra para a indústria que o Google, de fato, se preocupa bastante com segurança. Outro ponto interessante é que, a partir de 2017, o Google começou a utilizar uma unidade certificadora raiz que é do próprio Google. Então, hoje em dia, faz quase 3 anos, o Google não precisa mais utilizar um terceiro na sua toda a raiz, ou na sua toda a cadeia de certificados digitais. O Root CA, de fato, é do Google. Então, a gente não precisa de um terceiro para fazer toda essa gestão. Isso significa o quê? Que se algum governo, alguma entidade quiser acesso a alguma informação, eles não têm como ir num terceiro, não tem como fazer um man in the middle, possivelmente, em uma CA terceira, porque a CA, hoje em dia, raiz, já é do Google. Um grande diferenciador também em relação a outras cloud providers. Outro ponto que vale a pena mencionar em relação à rede do Google. O Google tem a maior, ou uma das maiores, redes de IP do planeta. Isso significa o quê? Essa rede, ela não somente interliga todos os data centers do Google, mas praticamente interliga o Google com quase todas as ISPs, as Internet Service Providers, que existem no mundo. Isso significa o quê? Que a comunicação de um pacote da América Latina para a Europa, por exemplo, ela tem muito menos hops, ela tem um canal muito mais direto, muito mais limpo, do que se a gente tivesse outras service providers ou outros caminhos no meio. E Google foi líder nessa parte de fato, de passar fibra nos oceanos, né, subaquática, para, de fato, ter uma rede muito, muito poderosa.
Então, isso é muito interessante. Isso, claro, que melhora bastante a performance, melhora bastante latência e também melhora bastante segurança, porque a gente mantém aquele dado quase que 100% do tempo, ou 100% do tempo, na maioria das vezes, na própria rede do Google, sem precisar ter que fazer peering com alguma service provider terceira e assim por diante. E acho que esse slide deixa um pouquinho claro que, de fato, a rede importa, como comentei, não somente por questões de performance e latência, mas também por segurança. Então, na parte de cima, a gente está vendo a comunicação padrão de um usuário com uma cloud provider tradicional do mercado. A gente vê que esse tráfego ele não é direto, ele acaba passando por rotas que aquela cloud provider não tem controle, nem o cliente tem controle. Embaixo a gente vê como seria esse tráfego na rede do Google. O dado sai do cliente, vai para o service provider e muito provavelmente o Google vai ter uma perninha, vai ter um acesso àquela service provider. Então, como eu falei, é um caminho muito mais transparente que o dado percorre, muito mais seguro, porque fica maior parte do tempo na rede do Google. Vale mencionar também um problema que muitas vezes existe em ambientes on-premises, que é ataques de negação de serviço. Em ambientes on-premises, a gente tem que sempre se preocupar, como já foi comentado, em throughput de caixa, em quantas conexões o meu firewall deve suportar, a minha borda, meu perímetro, quantos usuários vai suportar conectado, e assim por diante. Quando a gente migra para a nuvem, isso não é mais um problema. Por exemplo, a própria infraestrutura do Google, devido à sua escalabilidade, ao seu tamanho, já absorve grande parte dos ataques DDoS, camada 3, camada 4, como SYN Floods, Egg Floods e assim por diante. Se houver alguma tentativa de ataque de negação de serviço, a gente vai conseguir absorver esses ataques e, se for necessário, se tiver configurado a infraestrutura do cliente, a gente pode até mesmo escalar essas aplicações, porque o ambiente pode ser configurado para escalar de maneira automática. E, em vez de um ataque de negação de serviço, muitas vezes o que ocorre na nuvem pode ser um ataque de negação de dinheiro, porque o ambiente vai escalar de uma maneira muito grande e, no final do mês, vai vir uma conta alta. Mas a gente também tem medidas para evitar que isso aconteça, como a aplicação de cotas dos nossos projetos, para não permitir que um projeto escale muito. Mas é importante entender que o que a gente chama de Google Front-End, que é essa camada mais externa, consegue proteger de grande parte de ataques volumétricos, o que normalmente é um grande problema para ambientes on-premises. E também a gente tem soluções, como vocês podem ver aqui no slide, que é o Cloud Armor, que nos auxilia na proteção de ataques diretamente à aplicação. Vocês podem ver o Cloud Armor como um WAF. Project Zero, algo também único do Google Cloud, que basicamente é o nosso time de pesquisadores que analisa o mundo em relação a ameaças cibernéticas. É um grupo de dezenas de pessoas que o trabalho desses caras é ficar analisando o que está acontecendo no mundo, buscando por vulnerabilidades, melhorando assim, ajudando a comunidade a se proteger e também alimentando os próprios produtos do Google Cloud. Duas vulnerabilidades muito importantes que eles descobriram recentemente foram o Spectre e Meltdown, vulnerabilidades que afetaram quase que todos os processadores existentes em diversos servidores do mundo. Um fato muito interessante em relação ao Spectre e Meltdown é que o Google Cloud foi o único provedor de nuvem que não teve nenhum tipo de downtime para fazer a correção dessas vulnerabilidades que estavam presentes também nos processadores que o Google utiliza. Isso foi devido a uma feature, uma capacidade que a gente tem na nossa ferramenta chamada Live Migration, que permite que a gente mova workloads de um host para outro, mantendo o endereçamento IP, mantendo todos os metadados daquela máquina, e uma vez que aquela máquina seja corrigida, aquele workload pode ser voltado para aquela máquina, ou seja, não precisa reiniciar, não precisa fazer nada, não existe nenhum tipo de interrupção no serviço que aquela máquina, que aquele workload está fornecendo, e os clientes não foram impactados. Em outras cloud providers, existem relatos que os clientes tiveram que, de fato, reiniciar as máquinas para que fosse aplicada essas correções. Então, aí mais uma vantagem do Google. Quando a gente fala também de logs, isso é algo muito importante para a gente poder fazer uma análise forense e entender, por exemplo, como um ataque ocorreu ou quem deu permissão para alguém fazer alguma coisa e assim por diante. Logs no Google Cloud é algo que já vem habilitado por padrão. Pelo menos grande parte dos logs do Google Cloud já vem habilitados por padrão. Existem algumas categorias que vocês, clientes, têm que habilitar. Mas grande parte dos logs vem por padrão e não tem nenhum custo. Então, por exemplo,
Atividades administrativas, que seria o Renato deu permissão para o João em um certo projeto, em criar pastas. Qualquer tipo de permissionamento, ou quando um usuário cria um novo bucket na nuvem, todas essas ações administrativas, elas são registradas por padrão, criando assim uma trilha de auditoria. Isso é algo que já vai, como eu disse, por padrão na nuvem ligado, e algo que no ambiente on-premise é muito difícil de a gente ter. Eu não conheço algum ambiente on-premise que consiga logar, de fato, todas as ações que estão sendo realizadas naquele ambiente. E quando a gente fala de nuvem, isso já vem por padrão. Esses logs são indestrutíveis e imutáveis, então ninguém consegue, de fato, mudar alguma ação que foi realizada na nuvem. Importante que vocês conheçam também essa capacidade chamada de Access Transparency. Então, o Google, muito preocupado com essa questão de privacidade, transparência dos dados, a gente colocou essa capacidade recentemente na ferramenta, que ela permite? Basicamente, quando alguém de suporte, um engenheiro de suporte do Google, vai acessar alguns dados, o ambiente do cliente, devido a algum problema que ocorreu, o cliente ele tem que aprovar, pode ser habilitado para que o cliente aprove aquele acesso daquele engenheiro de suporte. E tudo que é realizado por aquele engenheiro fica também logado na ferramenta com uma justificativa para aquele acesso. Então, muito, muito interessante. Transparência dos dados 100% para vocês, clientes finais. Agora vamos falar um pouquinho sobre segurança na nuvem. De fato, quais são os controles e ferramentas que nós, Google Cloud, fornecemos para vocês, clientes, conseguirem se adequar à sua parte de responsabilidade compartilhada. É importante, quando a gente fala de segurança do lado do cliente, que exista também um programa de segurança da informação, baseado em camadas. Então, aqui a gente está falando de segurança da infraestrutura, por exemplo, fazer todo o patching e gerenciamento de vulnerabilidades. Se a gente estiver falando de um ambiente de infraestrutura como serviço, vocês, clientes, são responsáveis por fazer o gerenciamento de vulnerabilidades. Então, é importante que isso fique em mente. Toda a parte de segurança da rede, segmentação, definição de políticas de bloqueio, acesso às aplicações, segurança dos dados, encontrar, por exemplo, dados que são considerados sensíveis no ambiente. Isso é responsabilidade dos clientes. O Google não tem como saber o que seria um dado sensível para um determinado cliente. Por isso a gente fornece ferramentas como, por exemplo, DLPs, ferramentas de Data Loss Prevention, para que vocês possam examinar o ambiente de vocês, descobrir onde esses dados sensíveis se encontram, categorizar o que de fato vocês consideram dados sensíveis e aí tomar uma ação. Como vocês podem ver, existem diversos níveis aqui, diversas categorias que têm que ser levadas em consideração, incluindo aqui toda a parte de segurança, monitoria e operações. Aqui entra toda a parte de logs, de análise de anomalias e assim por diante. Como já comentei, nós temos diversas ferramentas de segurança e esse portfólio do Google Cloud em relação a ferramentas de segurança, ele cresce de uma maneira muito, muito rápida. Então, esse slide, daqui a 1 mês, 2 meses, já vai estar desatualizado, mas saibam que a gente tem diversos serviços nativos já na nossa ferramenta. Também nós contamos com um serviço, um ecossistema de parceiros muito grande. Para quem está no mercado de segurança há um tempo, muito provavelmente vocês conhecem diversos desses players aqui. Então, são todos players que trabalham juntamente com a gente, e vocês podem utilizar esses caras também dentro da solução do Google Cloud, quando seus workloads já estejam rodando, estejam hospedados no Google Cloud. Uma listinha agora para vocês terem ideia mais at a glance, né, mais resumida do que seria segurança da nuvem. Então, a gente falou um pouquinho de logs, falou do Titan, falou de criptografia por padrão em repouso, falou também dessa rede global que o Google tem, que é muito útil para a gente manter os dados na própria rede do Google, equipamentos customizados. Existem também algumas outras características, como, por exemplo, shielded VMs. É aquela capacidade que eu comentei com vocês do Titan, mas a gente permite também que o próprio cliente configure isso nas suas próprias VMs, um boot seguro. IAM, a gente não comentou muito, mas IAM merece até mesmo uma sessão própria para ele, o Identity and Access Management. Toda a questão de como a gente faz o permissionamento, essas atribuições de permissões dentro da nuvem, muito importante. Eu diria que 90% de segurança da nuvem é focado aqui no IAM. E isso é algo que
já vem nativo na ferramenta, mas vocês, clientes, têm que configurar de maneira inteligente também para não dar acesso muito permissivo. Agora, falando um pouquinho sobre segurança na nuvem, aqui a gente está se referindo a todas as ferramentas que o Google oferece para que vocês atinjam a parte de responsabilidade compartilhada, agregando segurança no ambiente. Aqui são ferramentas, de fato, que vocês têm que configurar. Vocês têm que ligar para que elas possam ser, de fato, surtir algum efeito. Então, a gente começa aqui com o Security Command Center, basicamente uma ferramenta de SOC, onde permite que analistas ali de SOC, analistas de segurança, consigam ver a saúde do ambiente de segurança. Security Health Analytics, uma ferramenta dentro do Security Command Center, permite a gente entender a saúde do ambiente em relação a compliances, como, por exemplo, o CIS. Meu ambiente está compliant com o CIS? Muito breve a gente vai ter outras compliance também na ferramenta, como PCI, ISO e assim por diante. Identificação de anomalias, identificações de ameaças. Todas essas ferramentas são importantes para que a gente tenha essas detecções de uma maneira fácil e visível na nossa console. Policy Intelligence são maneiras de configurar o nosso IAM. Então, eu posso dar permissionamento para certos usuários, mas somente baseado em algumas condições. Eu quero que o João somente possa acessar determinados ambientes ou ter certas permissões se ele estiver acessando determinados IPs ou em determinada hora do dia, por exemplo. Organization Policies são formas da gente restringir o acesso de usuários, algumas atividades que são executadas na ferramenta. Então, o IAM a gente dá permissões e o Org Policy a gente pode restringir o ambiente. Como assim? Uma Org Policy, por exemplo, pode dizer que nenhuma VM no ambiente deve ter IP público. Uma vez que eu habilito isso, essa regra tem que ser respeitada por todos na organização. Claro que isso pode ser definido ali a níveis mais baixos da hierarquia, como projetos, pastas e assim por diante. Inventário de ativos, DLP, Security Scanner, Container Scanner. Então, tem bastante coisa interessante. Essa lista é muito longa, como eu disse, ela é atualizada com frequência. A gente não vai comentar sobre essa lista nesse momento, mas sabem que o Google tem um portfólio bastante robusto e também um roadmap bastante robusto de ferramentas de segurança para a sua nuvem. Olhando para aquelas 3 categorias, a nossa última categoria é segurança em qualquer lugar. Aqui, como eu já comentei, são produtos que vivem na nuvem, mas não estão conectados necessariamente ao Google Cloud. Para aqueles que não conhecem ou não sabiam, por exemplo, o VirusTotal é uma solução do Google. O maior repositório de malware open source que existe do Google. Existem diversas outras ferramentas aqui, por exemplo, o reCAPTCHA. Vocês devem ter utilizado alguma vez. Quando vai fazer o login num site, tem que clicar na faixa de pedestre ou no semáforo. A gente tem uma versão Enterprise também, que é do Google. Web Risk API, que a gente pode determinar se uma URL é maliciosa ou não. DLP, o Beyond Corp, que é o nosso modelo, a nossa implantação de um modelo de Zero Trust, que nos auxilia a reduzir a dependência de VPN. Tem bastante coisa legal, que também são soluções de segurança, que não estão conectadas ao Google Cloud. Em breve a gente vai fazer sessões mais especificamente desses produtos. E por último, vamos falar um pouquinho sobre compliance. A gente já comentou, existem diversas coisas legais que o Google faz, que já foram descritas aqui nesse webinar, mas é importante que tudo isso que o Google faz seja validado por algum terceiro, por algum órgão internacional, por algum padrão internacional. Então, por isso o Google se preocupa bastante em obter essas certificações de terceiros, essas auditorias e assim por diante. Porque aí não é somente o Google que está falando que é bom, mas sim que auditorias externas estão dizendo que a gente está fazendo a coisa correta. Como vocês podem ver aqui nesse slide, existem diversas certificações e padrões internacionais que a gente segue. Alguns deles aqui, como vocês podem ver, vocês provavelmente conhecem. Alguns são específicos de países, mas o que é importante que vocês entendam aqui? É importante que vocês entendam que o Google tem uma cloud única. O que significa isso? Diferente de outros cloud providers, que muitas vezes eles têm uma nuvem de governo, uma nuvem de clientes europeus, uma nuvem de clientes de healthcare, por exemplo, nós temos uma nuvem única. O que significa isso? Significa que quando o data center é criado no Google, ele já é compliant com todos esses padrões de maneira global. Então, a gente sabe que, por exemplo, a Europa lidera o mundo em relação à privacidade de dados com o GDPR.
Então, quando o data center é criado em São Paulo, por exemplo, o data center de São Paulo, ele já está compliant com a GDPR. Isso é muito importante. Quando se trata de privacidade e proteção de dados de ambientes médicos, a gente sabe que o HIPAA americano lidera o mundo em relação a esse tipo de proteção. Então, os data centers no mundo inteiro são compliant com o HIPAA também. Então, é importante entender porque uma localidade, um data center, clientes do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, se beneficiam com as melhores práticas que são utilizadas no mundo inteiro, porque a nossa cloud é única. Todas as certificações são aplicadas a todos os data centers. É isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Espero que tenha sido de valor essa sessão. Como eu já comentei, nós estamos observando aqui o chat. Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, continuem colocando as perguntas no chat e a gente vai continuar respondendo elas aqui. Muito obrigado. Boa semana a todos.